E aí, gente, tudo bem? Eu sou o Matheus. Eu sou o Wendel e hoje estamos aqui com o professor de Geodésia e Edificações. Bom, ele vai contar uma novidade para a gente hoje, mas antes, se apresente, por favor. Claro, muito boa tarde, boa noite, bom dia para quem estiver assistindo em qualquer hora aí no YouTube. Meu nome é Fábio, como os meninos já disseram, eu sou professor aqui do Cotil desde 2012 e a gente está com um planejamento aí de fazer uma grande novidade para o pessoal de edificações, de geodésia e de agrimensura. Eu sou arquiteto urbanista já, tem 21 anos já, aliás, mais um pouco, talvez 23. E, como eu disse, faço parte do corpo docente do Cotil desde 2012 e a ideia é lançar um projeto que tenha mais comunicação com o pessoal mais novo aí, para entrar no colégio e também para ter uma ideia do que fazer depois daqui. Então, já aproveitando que você introduziu, conta pra gente então qual que vai ser essa novidade que você está aqui para apresentar. Vamos lá. Então, assim, pensando talvez no pouco aproveitamento das vagas aqui no Cotil, a gente tem pessoal às vezes um pouco menos interessado na hora de entrar aqui no Cotil e também pensando no pessoal que está saindo, né, dos cursos técnicos, tanto do diurno quanto no noturno, do que fazer, né, depois desse processo, dessa etapa do Cotil, que muita gente fica órfão, né, depois que sai do Cotil, e muita gente que não sabe o que fazer depois que sai do nono ano. A ideia é que a gente faça, numa linguagem bem moderna, um podcast para auxiliar esse pessoal, tanto que está entrando quanto que estão saindo, para traçar o caminho das pedras. O que os ex-alunos têm feito dentro da área, né, de geodésia, de agrimensura e de edificações, dentro dos mais variados temas que o técnico nos dá, e também chamar alguns professores, chamar alunos atuais para a gente conversar sobre o que é o curso. Coisa que o Cotil já faz isso há algum tempo em outras escolas, nas escolas públicas aqui de Limeira e da região, mas a gente tem notado que é cada vez mais difícil a gente entrar nas escolas pelo fato da segurança, pelo fato dos horários, da locomoção daqui até fora de Limeira. Então, eu tive a ideia de fazer esse projeto, de fazer esse podcast para trazer ou para lançar o Cotil no mundo todo, para que qualquer pessoa de qualquer idade, em qualquer lugar que tivesse, pudesse escutar sobre os cursos, pudesse ter essa proximidade com o Cotil e também numa forma de homenagear os ex-alunos que tanto levam o nome da instituição para fora. É uma ideia bem bacana mesmo. E qual que seria o conteúdo desse podcast? Então vamos lá. A ideia é que a gente faça um episódio por mês e a gente mescle trazendo ex-alunos de todas as áreas. Então a gente já tem alguns convidados aí de arquitetura, alunos que em vez de seguir para a área acadêmica, fazer faculdade, etc., eles foram estagiar fora do país e depois voltaram e agora estão trabalhando por aqui, na área. A gente tem alunos de geodésia que montaram, por exemplo, escritório próprio. Então a ideia é trazer esses ex-alunos para homenageá-los primeiro, depois para homenagear a instituição e principalmente para quem está aqui dentro, dar valor ao que tem, né? Dar valor ao Cotil. E também trazer professores e alunos atuais para contar um pouquinho sobre o curso, sobre as dificuldades quando entraram aqui, sobre as adaptações que tem que ser feita, sobre como você como ser humano tem que se preparar para estar aqui dentro do Cotil e conseguir tocar o curso técnico de maneira correta. Então a ideia é trazer o Cotil um pouco mais perto da comunidade, tanto da comunidade que já conhece o Cotil, já passou por aqui, da comunidade que já está aqui no Cotil e também da comunidade que um dia pretende entrar aqui. Interessante. E eu acho que você já acabou falando aí na introdução e agora, mas qual que vai ser então o público-alvo desse podcast? Vamos lá. É o seguinte, a ideia principal é trazer esses ex-alunos para que o pessoal que está aqui, como eu falei logo no comecinho, que às vezes fica órfão depois que sai do Cotil, que é uma coisa que a gente sempre vem conversando, né? O Cotil é uma parte importante da juventude de vocês, da adolescência de vocês, e quando vocês saem daqui, vocês sempre sentem muita falta, então parece que fica meio preso aqui, sempre com saudade, e é uma saudade, na maioria das vezes, boa, mas na outra que prende um pouco, e aqui foi sempre o maravilhoso, mas não, a vida está para frente.
e muita gente fica estagnada do que fazer depois daqui. Então a ideia inicial era trazer esses profissionais, ex-alunos, para que os alunos que estão saindo daqui esse ano que vem, tenham o caminho a seguir em diversas áreas, para poder ter um futuro um pouco sem muitas dúvidas, né? Então a ideia é trazer arquitetos, engenheiros civis, pessoal de cartografia, pessoal de geoprocessamento, pessoal de topografia, para dizer, olha, eu fui por esse caminho, eu aprendi isso no Cotil, eu consegui assimilar isso do Cotil. O Cotil foi importante para mim por N decisões que eu tomei aqui dentro, do modo que eu levei o Cotil, do modo que eu encarei o Cotil. Então a ideia é tirar um pouco de dúvidas do pessoal que está aqui e do pessoal que vai entrar. Então o público-alvo, na verdade, é o pessoal que está aqui, o pessoal que está fora, porque muita gente perdeu contato com quem da turma que se formou. Então trazer esse pessoal de volta, trazer esse espírito mais nostálgico do Cotil, para inclusive colocar para esse pessoal que está aqui agora a magia do Cotil. Quando você sai daqui, você vai levando o nome do Cotil e você nunca esquece o Cotil, com o que você aprendeu. E às vezes não se dá tanto valor hoje, né? Para quem está aqui hoje, não se dá tanto valor. E de repente, acho que numa linguagem mais moderna, a gente consegue trazer isso mais sensivelmente, assim, mais à flor da pele. Então, assim, eu pensei muito, o público-alvo. O público-alvo é só quem está aqui. Não, na verdade, é quem está aqui, é quem vai chegar, é quem está saindo, é quem já saiu para retomar, vai retornar e relembrar as coisas do Cotil. O público-alvo também são os professores, para eles reverem os alunos. Então, a ideia é que isso vá tomando um corpo, e não necessariamente comigo, mas com outros professores de outros cursos, isso também possa continuar. Então vai ser bem diversificado, né? Isso, a ideia é essa. Muito legal. Vai abranger um público-alvo gigante. Isso. A gente estava conversando nos bastidores, acho que você queria falar do logotipo, do aluno que... Isso, então, nada melhor do que começar um projeto desse pensando em trazer alguém para desenhar, porque assim, a gente tem, eu sou arquiteto, tenho a criatividade para fazer, mas a gente teve no ano passado um aluno que fez vários logotipos aqui para a Facetec, para outros eventos do Cotil, inclusive ganhou um deles, da Facetec, ele vai poder falar um pouquinho mais, e se formou ano passado e está sempre muito grato ao Cotil, sempre muito grato aos professores, isso mesmo quando ele ainda estava aqui, e principalmente depois que saiu, é aquela história, né? Ele saiu do Cotil, mas o Cotil não saiu dele. Então, imediatamente me veio na ideia e eu entrei em contato com ele. E em coisa assim, de 2, 3 dias ele já me enviou uma proposta. A gente só deu uma acertadinha ali em algumas coisas e a coisa já desenrolou. E o logotipo ficou muito bacana. E ele, inclusive, está aqui para falar sobre isso. É um orgulho para a gente. Desculpa. Relaxa. O celular pintou também aqui, então. É um orgulho para os professores, veem os alunos brilhando desse jeito. E é um cara que já está estagiando, daqui a pouco vai fazer faculdade, tem o sonho de fazer arquitetura, ele vai poder falar aqui. E a gente fica orgulhoso de participar desse pedacinho da etapa, de ajudar. E nada melhor do que um ex-aluno vir fazer o lançamento do logotipo, né? Que é algo que hoje em dia, com as marcas, a gente precisa ter algo que chame a atenção. Eu só queria falar uma coisinha antes de vocês chamarem o Vitor, já que o Vitor vai entrar aqui e vai conversar. A receptividade dos alunos que eu tive quando entrei em contato com alguns. A gente já tem alguns convidados já preparados, já montados e já acertados para os meses aí. Mas assim, todos eles foram muito solícitos no que diz respeito, olha, estão entrando em contato, gente que eu não via, sei lá, 10 anos pelo menos, falando, olha, o que vocês pedirem para mim aí eu nunca vou negar. Imagina, o Cotil foi muito importante para mim, eu faço questão de estar aí. Tem gente que vem de Curitiba em agosto para cá só para participar ao vivo. Então assim, o cuidado e como eu vou dizer, a emoção, né, o carinho deles virem participar, mexeu bastante comigo e assim, eu acho que o projeto está no caminho certo. É o começo, tem mais, de repente mais para frente a gente faz outras temporadas, sei lá como é que isso vai funcionar. A única coisa que eu garanto é que assim, até o final do ano a gente tem, né, um por mês pelo menos. Mas aí a gente começa então com o Vitor mostrando para nós, falando um pouquinho da estadia dele aqui, né,
dos 2 anos que ele passou aqui e também da execução e da confecção do logotipo. Beleza? Tá, beleza. Então tá. Bom, agora a gente vai conversar aqui um pouquinho com o Vitor, conversar sobre como foi sua passagem aqui no colégio, que ano que você entrou, que período que você estudou, o que você está fazendo hoje em dia. Então, começa falando pra gente um pouquinho. Bom, eu fiz Cotil 22-23, fiz edificações noturno, fazia o Cotil junto com o ensino médio, uma escola lá na minha cidade, que eu sou de Arthur Nogueira, e eu vinha pra cá à noite. Aí, bom, o Cotil ele foi um divisor de águas na minha vida e foi, por enquanto, a maior certeza que eu tenho de um acerto, porque foi necessário para reafirmar o que eu já tinha em mente. A área da construção civil, a área da arquitetura é uma área maravilhosa, desenvolve acessibilidade, projetações, projeta conforto para as pessoas. Então é uma área muito bonita de atuação e que o Cotil tem essa possibilidade de ofertar aos alunos com o curso técnico de edificações, que é um curso muito amplo, que ele abrange diversos temas, desde parte de cálculo, parte de projetos mesmo. Então, as aulas de projeto com o Fábio foram assim, sensacionais, que foram onde eu aprendi a maior parte para desenvolver projetos 3D, projetos no AutoCAD, que é o essencial para que a indústria da construção civil procura hoje em dia. E você disse que quando você fez Cotil, você estava estagiando, né? Conta um pouco sobre como foi o estágio. Então, ainda faço estágio no escritório de arquitetura lá em Arthur Nogueira, e nele a gente tem muito projeto predominantemente residencial e comercial. E neles, uma das matérias que eu tive aqui no Cotil foi a expressão gráfica. A gente aprendeu a usar softwares 3D como o SketchUp, que é o mais utilizado hoje em dia quando se trata de modelagem 3D. Aí a gente faz toda a modelagem 3D da residência, do comércio, faz o design de interiores também no SketchUp e renderiza, que é deixar aquela imagem bonitinha, realista, no V-Ray. Aí a parte do projeto executivo a gente faz no AutoCAD, que também foi as matérias que eu tive no primeiro e no segundo ano aqui no Cotil, que é onde a gente faz as plantas baixas, os cortes, as implantações, que é a parte que vai para a prefeitura para aprovação do projeto. Interessante. Bom, a gente pode ver aqui que a gente tem um bom exemplo de um aluno do Cotil com uma trajetória incrível e que com certeza vai ter bastante sucesso. Mas bom, agora falando sobre o projeto aqui, como que foi essa conversa com o Fábio? Como que ele chegou em você para desenvolver essa logo que ficou bem interessante? Conta um pouquinho pra gente. Bom, eu sempre tive uma boa interação com o Fábio, tanto que ele foi meu professor orientador do meu TCC aqui do Cotil. Então a gente sempre teve essa troca muito, muito interessante. Aí direto a gente entrava em contato. Aí um dia ele me mandou mensagem: Vitor, eu estou com um projeto de um podcast com ex-alunos para desenvolver um pouco como esses alunos se sucederam depois que terminaram o Cotil. Aí eu nem pensei 2 vezes, falei assim: Fábio, vai ser uma honra fazer isso, porque eu carrego o nome do Cotil e falo aos 4 ventos que é a melhor escola que eu já estudei. Uma escola com uma formação técnica muito boa, com um corpo docente muito, muito bem treinado e capacitado. E então nem pensei 2 vezes. Quando o Fábio me pediu, eu falei assim: Fábio, estou chegando em casa agora, que eu estava em uma outra cidade, a gente já conversa sobre isso, já me passa as ideias que você tem em mente para já botar em prática, para eu já te entregar essa semana mesmo. Muito legal. E o que você acha qual o seu sentimento de estar participando desse projeto, assim, depois de tanto tempo, depois do Cotil? Sou recém-formado, né? Me formei ano passado e é um sentimento de gratidão estar aqui de novo, poder fornecer uma ajuda nesse projeto que tem um caminho brilhante pela frente, trazendo ex-alunos que têm uma carreira brilhante para poder incentivar alunos que já estão aqui e poder dar um norte para muitos alunos que saíram daqui, se formaram recentemente e não sabem ainda muito bem o que fazer, onde atuar, em qual área seguir. Muito interessante. Bom, eu acho que com certeza ao decorrer desse projeto a sua marca vai estar nele, nas logos, nos designs, tudo mais que tiver. E muito interessante esse relato seu. E muito obrigado pela sua participação, pelas informações que você trouxe aqui pra gente. Imagina, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui de novo, vou agradecer mais uma vez ao Cotil, ao Fábio, por ter me proporcionado essa oportunidade de deixar essa marca registrada nesse projeto. Bom, voltando à nossa conversa aqui com o Fábio,
a gente gostaria de saber, então, quem que vai fazer, quem que vai apresentar, vai conduzir os episódios, etc. Conta pra gente. Certo. Pode parecer um projeto pessoal, mas não é. É só, eu estou fazendo hoje, só para realmente dar o pontapé inicial, para criar coragem aí em outros professores e até mesmo nos alunos, né, que isso não está restrito a ser professor, não. Acho que é só o embriãozinho, depois a coisa pode tocar, mas inicialmente eu vou fazer a condução, geralmente com convidados, para entrevistar o outro convidado, entre professores da área, daqui do Cotil, entre alunos atuais também. Então, assim, eu vou conduzir, mas com participação de mais gente junto comigo. Bom, e você já trouxe uns alunos aqui, mas conta um pouquinho pra gente, pra galera aí, quem que é a equipe que vai apresentar aqui, vai estar por trás das câmeras. Ok, minha equipe é demais. Só vou deixar em parênteses que tem um aluno que está em viagem técnica hoje, que é o Rafael Massaro, então o rostinho dele não vai estar aparecendo aqui. Mas em breve ele vai estar também, e quando ele vier, eu vou fazer questão que ele apareça, lógico. E aí eu posso chamar o pessoal para eles virem aqui? Pode, mostrar a carinha? Pode. Então podem vir. Primeiro, a Lívia Ismanioto, que está pertinho aqui, fica mais fácil, do segundo ano de edificações. Olha lá para a câmera e dá um oi. Ela vai me ajudar também, sempre monitora nossa também, e sempre solicita para ajudar os professores e ajudar o Cotil. Obrigado, viu? A Júlia, opa, isso, olha que beleza. Imagina, agora. A Júlia, que é do 3º ano de edificações de Urno, também está se formando agora e vai se utilizar bastante também das informações do podcast, né? A Audrey, que também está aqui, também é do 2º ano de noturno. Oizinho para todo mundo, vai aparecer bastante nas redes sociais. E aí o Rafael, que eu falei, que é um aluno de geodésia, no 3º ano de geodésia, e tem mais um aluno de geodésia também, que é o Igor, que está chegando aqui. O único defeito dele é que ele é palmeirense, o resto está tudo bem, mas assim, para a minha equipe, é uma equipe que eu fui, né, através da afinidade com os alunos, fui chamando e, nenhum deles disse não, sempre muito solícitos e de primeira, não precisei nem pensar, eles nem pensaram muito, não, eu vou, eu ajudo, a gente vai, e obviamente vocês vão ensiná-los, né, como a gente já estava conversando aqui, e a ideia dessa equipe é que, por exemplo, tem 3 meninas que estão saindo esse ano daqui, né? Então, obviamente que no ano que vem elas já não vão estar podendo ajudar, porque vão estar com certeza em outros compromissos. A ideia é que essa equipe vá se renovando. Então, no final desse ano, logo no finalzinho, eu já vou chamar o pessoal do 2º ano, do 1º ano, para ir aprendendo e a gente ter sempre uma equipe que não sobrecarregue vocês, né? Uma equipe que saiba mexer, que saiba lidar com os equipamentos, para outros professores também de outras áreas virem fazer o projeto deles aqui, ou continuar esse projeto que a gente está começando hoje. Entendi, muito legal. O batalhão tá vindo bem forte, então, aqui para esse projeto. A base vem forte. Muito interessante, muito legal. E, bom, conta pra gente então a programação, como que vai funcionar? Certo, então acho que eu já comentei um pouquinho lá antes, né, sobre pelo menos um episódio por mês. O projeto foi aprovado nesse sentido, de um episódio por mês. Para também não ficar muito maçante, para não ficar muito repetitivo, é uma coisa nova, a gente também não tem tanto tempo assim, né? Os alunos estudam, os professores têm que dar aula, então um episódio por mês, de forma que não atrapalhe as aulas dos alunos que vão nos ajudar, que vão me ajudar, da minha equipe, que também não atrapalhe as aulas que eu vou dar. Então, geralmente um episódio por mês, e a gente já tem algumas coisinhas aí agendadas já certas para não a data ainda, mas assim, o mês já certo pra gente começar. Se vocês me permitem, eu vou até dar uma olhada aqui, porque de cabeça eu de fato não vou me lembrar. Em junho agora, a gente tem a arquiteta Milena Celante, que está num trabalho bacana, com um escritório próprio lá em Americana. Estou tentando agendar alguém para julho, mas não para vir gravar em julho, né? Então a gente gravaria em junho mesmo e disponibilizaria lá em julho. Ainda não temos nada pronto. Em agosto eu tenho um aluno que fez parte da primeira turma que eu formei aqui, lá em 2012. Ele se formou em 2013. Salvo engano, ele depois vai poder contar. O nome dele é Luiz Trafani e ele teve uma trajetória bem interessante. Ele
saiu do Cotil, eu tive a felicidade de conseguir um estágio para ele. Na época era bem complicado de conseguir estágio. Consegui um estágio para ele e ele foi fazer um caminho meio que, eu vou dizer alternativo, mas assim, ele foi para Espanha, se eu não me engano foi para Portugal, ele fez rodou o mundo aí, agora ele está em Curitiba, esse que eu falei para vocês, que ele fez questão, ele falou, não, se eu puder ir ao vivo eu quero, porque eu preciso dizer isso aí lá, eu quero que os alunos vejam aonde, né, que os alunos do Cotil podem chegar. Em setembro, tem 2 alunos também recentes que saíram daqui, acho que na pandemia, acho que foi em 2022. Eles, a gente até brinca, eles pouco conhecem o colégio. Eles entraram em 2020 e aí ficaram 21 e 22 20 e 21 em casa e 22 a gente começou bem devagarzinho. E eles, então, era até engraçado quando eles vinham, eles não sabiam nem onde eram as salas, porque eles não lembravam, né? É o Gustavo Mendes e o Pedro Serri, que estão fazendo arquitetura em São Carlos, e eles vêm conversar sobre um assunto bem interessante, que eu inclusive passo nas minhas aulas, que é sobre visualização arquitetônica, programas 3D, renderizações profissionais, então eles vêm conversar sobre isso. Em outubro, eu também tenho já agendado o aluno Gustavo Marques, que está trabalhando em São José dos Campos, numa construtora, e também rodou, fez engenharia civil, um pouquinho diferente dos outros convidados, fez engenharia civil, e a gente tem para novembro ou dezembro, se bobear até mesmo em julho, se eu conversar com ele, ele vem, esse ex-aluno que eu falei para vocês que quando eu comentei com ele, foi assim, eu tenho até o áudio dele que é de fazer um carinho mesmo na gente. Falou, ó, não nego nada, o que vocês pedirem, a hora que for, o dia que for, só se eu tiver algum compromisso inadiável eu não vou, mas o que vocês pedirem para mim eu vou. Ele é o Marcos Gardim, a filha dele também estudou aqui, está está fazendo mestrado agora, está acabando o mestrado agora, na mesma área do pai. O pai montou uma empresa aqui em Limeira chamada GeoSolution, na área de geoprocessamento, agrimensura, topografia. Ele é um cara que está sempre fornecendo dados para nós, sempre ajudando, e também foi de uma receptividade muito grande. Esse só falta acertar o mês, mas também está certo. Então a gente está aí com até dezembro, faltando acho que 2 meses aí para a gente acertar a temporada. E aí talvez nesses 2 meses chamar os professores dos 2 cursos para a gente conversar um pouquinho sobre quem vem. Quem é que vem aqui a partir do ano de 2025, a gente tentar chegar mais próximo e tentar meio que um choque de realidade. Ó, o Cotil é isso, né? É seriedade, é levar a sério, mas também é muita coisa de descontração, é de amizade com o professor, é de conexão para a vida toda, né? Tanto profissional quanto pessoal. Então vocês estão com um planejamento muito bom aí. O professor trabalhou um pouquinho. Candidatos poderosos. E conta pra gente, onde que vai ser disponibilizado esses... certo, os episódios, né? Então, assim, inicialmente no YouTube, logo depois da edição maravilhosa que vocês falam. E também no Spotify. E a gente também tem uma rede social, que na verdade eu criei há pouquíssimo tempo, no Instagram só, tá? Eu sou péssimo para mexer com isso, então provavelmente eu vou ter ajuda, viu? Vou ter ajuda de muita gente, porque eu sou de fato mais velho, é muito difícil para mim algumas coisas, mas eu fiz um Instagram do podcast, e aí só ficou faltando a gente falar, até que ficou interessante, ficou faltando a gente falar do nome do podcast, né? Que eu falei, vocês também falaram, o Vitor veio falar sobre o logotipo e faltou, né? Eu sei que o pessoal vai ver quando, né, tiver o logotipo aí na tela. Isso, dar nome para as coisas é sempre bem complicado, né? Pelo menos para mim, eu tenho uma certa dificuldade, não sei o quanto dá para ir, quanto não dá, quanto é grande, quanto não é. E aí no fim, eu conversando com o meu chefe de departamento, eu mandei uma ideia para ele, né? Falei, ó, me ajuda aí, cara, me dá algumas opções aí. Ele falou, não tem opção nenhuma, tá ótimo o nome que você já deu. Eu falei, tá bom. E aí então o nome do podcast ficou Técnico Pode Mais. E é um nome que, assim, se a gente levar ao pé da letra, isso é uma coisa também que é interessante de falar, de fato, hoje o técnico pode muita coisa. Se vocês procurarem aí as atribuições dos técnicos, tanto na área de construção civil quanto nas outras áreas, as atribuições, quer dizer, o que o técnico pode fazer hoje é muita coisa. No caso da construção civil, ele se aproxima de um engenheiro civil.
ele se aproxima de um arquiteto. Então, de fato, hoje, aliás, desde a resolução, né, que hoje vocês têm até um conselho federal de técnicos, desde essa resolução, desde a separação dos técnicos em um único conselho, de fato, os técnicos podem muita coisa mesmo. Então, o nome do podcast eu acho que vem bem a calhar, Técnico Pode Mais, é com o maisinho no fim, tá? O logotipo é com o maisinho no fim, mas no Instagram eu acabei colocando por extenso, então ficou @técnico sem o acento, Técnico Pode Mais, ou o D mudo. Aí depois vocês vão colocar, vai estar aparecendo bonitinho aí. Então acho que ficou bem interessante e assim, a responsabilidade que um técnico tem, né? Tem muita atribuição, mas tem muita responsabilidade e é isso que a gente vai mostrar aqui durante esses episódios que vão se seguir. Pô, foi bem criativa a ideia, pra ser sincero. Você falou que não tinha alguma ideia nenhuma e nem o chefe do departamento, mas a ideia ficou bem interessante. Eu achei o conceito que tem bastante a ver ainda atualmente, que você falou que atualmente dá pra gente interligar bastante essas coisas. Achei bem legal. Valeu. Bom, acho que a última pergunta, assim, pra gente finalizar é: os alunos atuais, eles vão poder participar? Acho que você acabou comentando também. Sim, mas é bom a gente deixar claro que, sim, a cada entrevista eu vou utilizar do Google Class, por exemplo, que a gente tem acesso a vários alunos, mesmo aqueles que eu não ministro aula, eu vou disponibilizar um questionário para eles fazerem perguntas para o entrevistado. Então, se eles não estiverem aqui, se eles não estiverem fisicamente aqui, pelo menos uma lista de perguntas que os alunos fizeram, tenho certeza que vai ter. Tá? Então, alunos do primeiro ano, alunos de geodésia, alunos de agrimensura, alunos do terceiro, do segundo, enfim, das 5 salas, das 10 salas dos 2 cursos que a gente tem, com certeza vão poder participar, se não pessoalmente, mas de forma virtual, com as perguntas. E se de repente a enxurrada de perguntas for muito grande, eu me comprometo a deixar de fazer as minhas para fazer e responder as dúvidas dos alunos. Legal. E já finalizando, você tem mais alguma coisa a dizer? Tenho que agradecer a um monte de gente. E para isso vou ter que usar da minha lente de aumento, porque senão eu não consigo. Vamos lá. Primeiro a vocês, né, meninos? Que vocês sempre também muito solícitos. O Matheus, que eu tive contato primeiro, né? E depois o Wendel. E hoje eu conheci o Gabigol, o grande Gabigol. Mas eu vou falar um nome bonitinho aqui, assim que eu achar a minha anotação. Tá aqui, ó. Então, o Matheus Daros, que está aqui fazendo a apresentação, fazendo a entrevista. O Wendel Tolentino. Quer que eu fale o nome todo, Wendel? Não, tá bom, né? E o Gabriel Augusto Pereira, no vulgo Gabigol. Grande Gabigol. Também agradecer a presença do Vitor Vieira, que veio de longe, né, Vitor? Longe, muito longe. Veio lá de Arthur Nogueira, mas também sempre solícito. A minha equipe, que está aqui. A Lívia Esmanioto, o Rafael Massaro, que está lá no Mundo Geo, lá em São Paulo. A Júlia Casagrande, a Audrey Alves e o Igor Espanhol, muito obrigado. Ao meu chefe de departamento, Ivan da Silveira Cardoso, e toda a comissão departamental que aprovou o projeto, meio que super a toque de caixa, assim, muito rápido, e veio o projeto, ele aceitou na hora, falou, não, vamos passar isso aqui. E, obviamente, a direção do colégio, que, quer ou não, construiu um espaço desse, com equipamentos bacanas aqui, para a gente poder se aproximar cada vez mais do pessoal mais novo, né? Assim, pra gente, eu digo pra mim, né? Pra mim que sou um pouco mais velho, que o podcast é uma ferramenta interessante, e eu acredito que para os mais novos, os que estão chegando, que ainda não chegaram no Cotil, é uma ferramenta de proximidade um pouco maior, né? Você coloca lá, vai escutando, você não precisa estar essencialmente vidrado naquilo 100%, mas você está escutando, está ouvindo, está escutando dica, ouvindo algumas considerações. Então, agradecer a direção, na pessoa do diretor-geral, Augusto, e também dos outros diretores, né, o Dotti, a Juliana, o Wellington, que é diretor acadêmico, da Márcia também. Agradecer pelo espaço, agradecer ao pessoal de DS, né, são colegas de departamento nosso, que também, da primeira vez que eu falei com a Tânia, né, com a professora Tânia, falou, não, conversa com os meninos lá, fica à vontade, vocês façam o que vocês quiserem fazer, os meninos vão te ajudar, e de fato, agradecer pela ajuda de vocês. Bom, eu acho que foi isso, pessoal.
a gente agradece a oportunidade de a gente conseguir trocar uma palavrinha com você, pra gente conhecer melhor esse projeto que com certeza vai muito avante também, porque o conteúdo dele é bem diversificado, interessante. E tem alguma coisa a dizer, Wendel? Muito obrigado por ter a oportunidade de apresentar aqui com você. Eu que agradeço vocês, a paciência. Vocês estão sem aula, poderiam estar fazendo qualquer outra coisa, estão aqui ajudando. Eu agradeço mesmo de coração. Valeu. Muito obrigado. Então é isso. Tchau, tchau, pessoal. Um sertanejo aí pra mim agora.